Bem, mas saindo um pouco do âmbito mais teórico geral e focando no âmbito agora, voltando, saindo da teoria geral e caindo, né, novamente no âmbito local, né, municipal, vamos pensar juntos, né, de tudo isso que nós colocamos para o processo legislativo municipal, qual é a receita infalível, né, qual é a dica infalível que você nos dá. A dica infalível é a seguinte, pessoal, sempre atenção ao regimento interno. O regimento interno é aquelas normas do jogo legislativo, são as normas que vão aí disciplinar, né, o funcionamento do Poder Legislativo Municipal, e é em cima delas que nós temos sempre que estar atentos para compreender esse processo legislativo. Portanto, né, o regimento interno é esse conjunto de regras que disciplinam o processo legislativo no nível municipal. Então, o regimento interno ele tem que ser conhecido, compreendido, né, porque a partir do momento que você, ao compreendê-lo, você, em grande medida, compreende o processo legislativo municipal como um todo. E aí eu chamo a atenção de vocês o seguinte, porque eu sei que muitas vezes, por você não ter a vivência, né, não ter pego um regimento interno de Poder Legislativo Municipal nas mãos, eu chamo aqui a atenção para vocês das partes, né, dos assuntos, dos aspectos que são normalmente abordados dentro de um regimento interno de Câmara Municipal. Primeiro deles, pessoal, disposições gerais sobre o próprio Poder Legislativo. Quais são essas disposições gerais, Raul? Ora, a aula que nós fizemos, né, sobre o Poder Legislativo, né, a descrição da Câmara Municipal enquanto funções que ela exerce, função legislativa, função de fiscalização do Poder Executivo, e até mesmo a função de julgamento, né, de processos de apuração de infração político-administrativa e ético-parlamentar, então julgamentos, função atípica, né, como também uma descrição dos seus órgãos, né, é o segundo ponto, descrição dos órgãos, mesa diretora, presidência, então compete à mesa diretora, compete à presidência da Câmara, as comissões que nós já estudamos, comissões permanentes, aquelas que o regimento interno já define quais são, normalmente são, no mínimo, né, 3 ou 2, né, no mínimo 2, você tem comissão de justiça e redação para análise, né, de justiça, de redação, de constitucionalidade, de legalidade, de cidadania, não importa o nome, importa a ideia, é aquela análise jurídica, da juridicidade da propositura, ok? Daqui a pouco nós vamos entender o que é a juridicidade da propositura. Tá? Então, as comissões permanentes, normalmente uma com a análise jurídica e outra com a análise financeira orçamentária. No meio, você pode ter outras comissões. A comissão de saúde, a comissão de administração pública, a comissão de turismo, porque o município ele se dedica ao turismo, por exemplo, né? Comissão de defesa da criança e do adolescente, comissão de defesa da mulher. Os vereadores podem criar regimentalmente as comissões temáticas que bem entender, mas as duas principais, né, que sempre deverão existir, é aquela que faz a análise na propositura do aspecto jurídico, constitucional, legal, principiológico e de técnica legislativa, tá? Que é a comissão que normalmente primeiro vai analisar a propositura, e uma comissão que analisa quando a propositura vai resultar em gastos, né, vai resultar em impacto financeiro, orçamentário, a comissão, né, com este viés, com esta atuação de análise financeira orçamentária da propositura. Então, sempre há essas duas comissões, tá? Isso é fatal. Se alguém lhe perguntar um dia quais são as comissões permanentes que existem no Poder Legislativo, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, seja nessas Assembleias Legislativas, nas 27, sejam nas 5.000 e poucas câmaras municipais, o que você vai responder? Olha, pelo menos duas. Uma que analisa a juridicidade e a outra que analisa nas proposituras em que há impacto financeiro orçamentário, há esse impacto financeiro orçamentário, o aspecto, portanto, financeiro. Normalmente, comissão são chamadas Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento, tá? Normalmente são esses nomes, mas o nome é o de menos. O que importa, repito, é
a atribuição dela, né? Esta vocação dela, esta razão de existir delas. E o restante das comissões, Raul, dessas que você citou, elas são chamadas normalmente de comissões temáticas ou comissões técnicas. Comissões técnicas. Essas comissões permanentes, eu estou aqui revisando, são aquelas que estão previstas textualmente no plenário, no regimento, né? Eu estou pensando à frente, já lendo o plenário ali. Então, as comissões previstas no regimento interno, ok? Além dessas comissões, o regimento interno também, e as leis orgânicas também, vão nos prever as comissões o quê? Temporárias, aquelas que têm uma vida efêmera. Vamos dar um exemplo? Sim, aquela que é o auge do poder legislativo. Qual que é o auge do poder legislativo, pessoal? Isso que nós estamos assistindo todo dia na TV, não é? CPI da Covid-19 é um exemplo. O Senado Federal instaura uma comissão, uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, e, portanto, essa é uma comissão temporária. Por quê? Porque ela tem um prazo determinado, um assunto determinado, ela tem um prazo para ela ser desenvolvida, né? Ser realizada. Inclusive, o governo, né, você, não sei se leram aí os jornais de hoje, né, está apressado para que terminem logo esta CPI, né? Porque à medida que ela anda, né, a gente assiste aí coisas inimagináveis, não é isso? Mas, enfim, é para isso que serve a CPI, né, pessoal? Para contrastar um poder em relação ao outro, para investigar as responsabilidades do outro poder. E qual que é a consequência disso? Eventualmente, uma CPI, seja no âmbito federal, estadual, municipal, pode resultar na imputação de cometimento de crime de responsabilidade, entendeu? Por que chefe do Poder Executivo? Por que você, né, Fernanda, futura prefeita, Fernanda Miura, não sei se você está me ouvindo, de onde você é, Fernanda? De que cidade? Você vai ser prefeita e você vai odiar vereador e odiar ser contra você. Oi, professor, eu sou de São José dos Campos. São José dos Campos. Tem um grande amigo meu, professor Ronaldo, que é de lá, que é secretário adjunto de negócios jurídicos lá em São José dos Campos. E o Ronaldo Andrade é o nome dele. E veja só, pessoal, Fernanda, ela é prefeita de São José dos Campos, ela vai odiar que os vereadores instaurem contra ela uma CPI, e pior, vai odiar mais ainda se os vereadores conseguirem encontrar o fio da meada para ali definir no relatório final que há cometimento de infração político-administrativa. Entenderam por que, então, que normalmente, né, são estressantes as CPIs no ambiente político? Porque a CPI, repito, é o ponto mais alto do legislativo, né? É o ponto mais alto quando o legislativo ele vai exercer um papel, como diz a Constituição Federal, constituições estaduais e leis orgânicas, o seu papel de investigação, com poderes amplos, quase de poder judiciário, né? Por isso que as pessoas são testemunhas, podem ser presas, se mentirem em tese, etc, etc, etc. Tá? CPI no âmbito municipal, né? Guardem a sua curiosidade, nós vamos analisar mais adiante, daqui a pouco, nos próximos encontros, nos próximos capítulos, tá bom? Comissões permanentes, comissões temporárias. Raul, só a CPI é comissão temporária? Já falei isso, mas vou repetir. Não só a CPI, como também comissão de representação, de missão, né? Chamem como quiser. Normalmente chamam representação, missão, ou seja, aquela comissão que é formada pelos parlamentares para passearem, para representarem o poder legislativo em alguma viagem internacional, etc. Comissão de representação ou missão, né? Comissão aí temporária. Comissão temporária também, comissão de estudos, né? Normalmente há nos regimentos internos essas disposições. Fica aí criada uma comissão de estudo para aprimorar o regimento interno, para rever a lei orgânica, para estudar um assunto X, Y, Z, comissão temporária. Plenário, como nós já vimos, são os vereadores reunidos num ambiente da Câmara Municipal chamada de plenário, então a reunião de todos os vereadores é o plenário. Secretaria, normalmente é o nome que se dá àquela parte de auxílio aos vereadores, né? Isso é o modelo mais tradicional, secretaria, e a polícia interna, né? Existem poderes legislativos, inclusive, que têm efetivamente no quadro de cargos, né, pessoas que vão cuidar da segurança, né, da polícia interna do poder legislativo. Tá?
Além dessas descrições, dessa descrição de órgãos como tema no formato tradicional dos regimentos internos de câmaras municipais, quanto às disposições gerais, temos também as disposições que nós já falamos um pouquinho, que são o Estatuto do Parlamentar Municipal, que são as disposições sobre o vereador. Normalmente, nessa parte do regimento, são previstas as imunidades parlamentares, né, e também as prerrogativas e os deveres e proibições do vereador. É o chamado Estatuto do Parlamentar Municipal. Como eu disse para vocês, aquelas regrinhas que estão na Constituição Federal, que se repassa à Constituição Estadual, em relação aos deputados estaduais e também aos vereadores no âmbito municipal. Ainda, outro tema tradicional dos nossos regimentos internos, normas sobre as reuniões e as proposições. E normas, inclusive, sobre a elaboração legislativa especial, tá? Vamos por partes. Primeiro, normas sobre as reuniões. Os regimentos internos vão descrever as reuniões camarárias. Primeiro vão dizer, olha, as reuniões camarárias ou sessões camarárias, elas são ordinárias, que ocorrem em determinado dia e horário, né? Ou serão extraordinárias, e aí então se definem quais são as hipóteses de reunião extraordinária. Além das reuniões, no sentido de serem classificadas entre ordinárias e extraordinárias, você também tem o próprio funcionamento da reunião, né? Como ela se divide no momento que ela vai ser realizada. O grande expediente, pequeno expediente, a leitura dos projetos, depois leitura das moções, indicações, requerimentos, depois as votações, as discussões, as votações, ao final, né, a palavra livre em que os parlamentares vão discursar dentro de determinados tempos previstos no regimento, né, e, portanto, aí um delineamento, né, uma delimitação de uma série de aspectos de como estas reuniões devem ser desenvolvidas pela Câmara Municipal. Reuniões no seu sentido mesmo de partes que compõem este evento da reunião, entenderam? Então, você tem, por exemplo, disposições regimentais prevendo quanto tempo que um vereador pode falar, se a proposição é dele, né? Quanto tempo um vereador que não está... Qual é o procedimento para se falar, ou seja, por inscrição, por ordem de inscrição, né? Quanto tempo que um vereador que cita o outro, quanto tempo esse outro que foi citado para fazer o à parte é um instituto regimental, né? Para se fazer o à parte, ele tem para falar, né? Quanto tempo se há réplica ou não há? A questão de ordem, quer dizer, quando há uma dúvida sobre uma disposição regimental, sobre como um aspecto XYZ vai ser aí analisado, temos aí a questão de ordem como instituto regimental também, para que o parlamentar possa se dirigir ao presidente da Câmara, para que esse possa, então, né, resolver, né, aquela questão de ordem. Então, todos esses aspectos, né, esses detalhes estão aí dentro, né, das normas sobre a reunião, né? Também as normas sobre a proposição, a própria definição de quais são as espécies de proposição, né, as próprias disposições sobre qual tipo de proposição passa por pedido escrito ou por pedido verbal, passa pelo plenário, não passa pelo plenário, passa só pelo presidente da Câmara ou passa necessariamente pelo plenário. Então, algumas disposições sobre as proposições. E também, eu coloquei, inclusive, a elaboração legislativa especial. O que é essa elaboração legislativa especial, pessoal? Algumas elaborações como leis orçamentárias, em que você tem uma inversão ali nas fases, nas etapas, como também, né, algumas elaborações especiais como alteração do próprio regimento interno, em que você tem um mecanismo diferente de análise dessa alteração. Enfim, são assuntos aí de elaboração legislativa específica ou especial, tá? E também há, muitas vezes, algumas regras de legística, pessoal, de técnica legislativa, né, do tipo, alguns artigos do regimento interno que vão dizer como que devem ser escritas as proposituras e como elas devem ser encaminhadas, os prazos, etc, tá? Então, são normas aí, eu diria que a parte central do regimento é essa, tá? O regimento é a parte mais importante, parte mais
marcante, o núcleo é esse. E, finalmente, disposições sobre o prefeito. Você pode ter disposições sobre o prefeito naquilo que se relaciona, pessoal, com o funcionamento da Câmara em relação ao prefeito. Né? Então, você tem aí regras, por exemplo, sobre o comparecimento, né, das autoridades municipais, sobre a prestação de contas pelo prefeito, prazos regimentais para que as contas sejam apresentadas, julgadas, né, pelo Poder Legislativo, e também algumas regras, muitas vezes, isso não é muito adequado, mas pode existir de responsabilidade do prefeito. Ah, mas por que você diz que não é muito adequado? Porque já existe lei federal, né, pessoal, própria. E às vezes, no afã do regimento interno local querer disciplinar isso, acaba atropelando a lei federal, por isso que eu digo que não é adequado. E também, né, aí as disposições sobre os secretários municipais, o que significa aí as convocações. Como nós já vimos, né, convocação de prefeito, o Supremo Tribunal Federal já pacificou, convocação do chefe do Poder Executivo pelo Legislativo, não pode, né, não pode. Só pode a convocação dos secretários, dos auxiliares diretos do prefeito, mas a convocação direta do prefeito não pode. É diferente a convocação do comparecimento. Comparecimento são aquelas hipóteses em que o prefeito espontaneamente comparecerá. Então, você tem aí essa diferença que é importante ressaltar. Tá? Então, convocação, sempre, Supremo Tribunal Federal já pacificou, sempre do secretário, do diretor da autarquia, enfim, dos auxiliares, nunca do chefe diretamente do Poder Executivo. Tudo bem até aqui? Tá claro? Vamos agora, então, começar a passear pelo processo legislativo municipal, né, em si. Até agora nós estamos só na preparação, né, compreendendo principiologia geral, depois entramos, né, num passeio geral, né, do formato do regimento interno, dos seus assuntos principais, e agora a gente vai afunilando e vamos entrar efetivamente nas etapas do processo legislativo.